Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Boa tarde, obrigado pela sua audiência aqui no nosso Pronto Atendimento, iniciando a semana. E claro, hein, semana diferente no Pronto Atendimento. A gente avisou, tem visita, por isso estamos aqui hoje recebendo um companheiro que costuma estar em outro dia do nosso PA, né, do Pronto Atendimento. Mas vou apresentar aqui primeiro a visita. O visitante de hoje, o Wilson Domingues. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde você, queridos ouvintes e telespectadores, né? É muito gratificante estar aqui com todos vocês, né? Nesse clima maravilhoso. Estou muito feliz. Viu? O Wilson vem de terça, né? Hoje participando na segunda-feira. Isso. Bruno Romanato Filho, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, nossa visita. Seja bem-vindo aqui estando com a gente. Ouvintes, telespectadores, é um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez. E Paulo Reis, mudou de lado? Hoje eu mudei de lado. Boa tarde, Alexandre, Bruno, Wilson, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Gostaríamos da sua participação efetiva conosco. Boa tarde ao pessoal da técnica, né, que sempre nos auxilia e fica por detrás das câmeras, mas como eu sempre digo, boa tarde a você, o ouvinte, o telespectador, pois o programa é feito para vocês. Uma boa tarde a todos. Já se conheciam? Pessoalmente eu não lembro. Não. Ou pelo vídeo? Não. Pelo grupo, né? Pelo grupo, sim. Tem um grupo de WhatsApp aí que é isso aí. Exatamente, é pelo grupo não. Mas só que temos algumas coisas em comum. Então estava rolando pela vida. Uma conversa aqui de estudo, mas eu estudei lá também, eu sou do mesmo bairro. Mas isso já faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Poxa, todo mundo da Zona Leste? Todo mundo da Zona Leste. Então, a equipe aqui sempre de segunda do Paz e Amor. E aí o papo aqui estava rolando que o Wilson também foi... Tem origem, família e tudo. Meus Sem pais saber. moravam num prédio onde hoje é a edificação do Paz e Amor. Então, eu nasci onde é o Paz e Amor. Que coincidência. Olha só, né? Citou aqui os primórdios do Paz e Amor, nomes do primeiro. Exatamente. Chegou antes do Paz e Amor. Não, que ele chegou, acho que sim, né? Paz e Amor tem 56 anos. O que você quis dizer com isso? Eu cheguei antes que o Paz e Amor. Entendi. Que bom, né? Bom, mas vamos começar do nosso jeito tradicional. O Paulo Reis hoje vai fazer a nossa prece. Então vamos assim, nos ligando primeiramente entre nós aqui da equipe, do trabalho, para que possamos nos unir com os irmãos espirituais que já se fazem presentes no ambiente e através dessa nossa ligação fluídica, dos nossos pensamentos, né? Fazemos uma doação a esses nossos irmãos para que eles possam, em recolhendo esses fluidos, levar aos nossos queridos irmãos necessitados que por motivos qualquer não estejam ouvindo ou vendo o nosso programa. Mas mesmo assim, que todos nós sejamos abençoados e que possamos agradecer a misericórdia do Pai, as bênçãos do Mestre Jesus, por estarmos novamente aqui presente para este trabalho e para atender às necessidades e os anseios daqueles a quem nos ouve e nos vê. Que assim seja. Que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá no nosso primeiro programa da semana do Pronto Atendimento com a visita. Queria saber de vocês, né, como que é trabalhando no Centro Espírita. A gente faz isso aqui
esse atendimento, né? Que as pessoas mandam suas mensagens e tal. Mas no dia a dia, vou começar com o Wilson, já que é a visita. Qual o maior desafio que você já encontrou ou encontra no atendimento fraterno? No atendimento fraterno, se Isso. diz Na casa espírita, mesmo. né? Veja, o atendimento fraterno, eu acho que o próprio nome já diz, né? Ele tem que ser extremamente fraterno. Então, a pessoa vai, normalmente, infelizmente, a maioria das pessoas vai quando, né? Não é pelo amor, é pela dor, né? É aquele velho Refrão espírita. refrão né? espírita, exatamente, né? Então a pessoa chega fragilizada, né? E com problemas que muitas vezes para nós é inimaginável, né? Então é importante que nós tenhamos a condição de poder amparar, de poder acolher a pessoa, né? E poder fazer com que ela se sinta à vontade para poder estar lá no centro, participar, né, do tratamento, porque muitas vezes a pessoa vai fragilizada, né, recebe um passe, não vai numa palestra e depois desaparece, né? E o importante do centro do atendimento fraterno é mostrar para a pessoa, né, uma dinâmica de vida um pouco diferente daquilo que a gente, né, vê, né, de um modo geral, né? Falar, olha, a vida não começa no berço, também não termina no túmulo, né? E muitas vezes o fato de eu, particularmente, de não ser da área da saúde, né? Então muitas vezes a gente se vê em uma situação, mas os nossos amigos e mentores espirituais sempre nos conduzem de maneira adequada, né? Então, quando a gente está no atendimento fraterno, eles nos conduzem, eles nos mostram os caminhos, nos inspiram nas palavras, né? No acolhimento. Às vezes não é nem na palavra, é simplesmente no ouvir, né? O que a pessoa quer é ouvir. E eu mesmo, quantas vezes já não precisei passar no atendimento fraterno, a gente tem dificuldades, né, no nosso dia a dia. Eu acho que os maiores necessitados somos nós, né? Então é importante que a gente passe também, né? É isso, quer dizer, é um conjunto de coisas, né? Bruno? Eu acho que o primeiro, ou talvez a maior dificuldade no atendimento fraterno, é você demonstrar para a pessoa que está ali chegando num primeiro momento, que você não tem a solução imediata nem rápida para aquela situação que ela está vivendo. Então, e nessa situação que você demonstra isso, apresentar para ela a proposta de mudança do espiritismo. A proposta de estudo, de frequência, de transformação interior, de ouvir e trabalhar, dentro desse contexto do acolhimento que nem você colocou. Então, nós estamos aqui para sermos amigos, para sermos parceiros, muitas vezes com muito cuidado, porque a pessoa vem, às vezes, quase que se confidenciar, apresentar uma situação de dificuldade que você precisa ter muito respeito com relação a isso. A pessoa está confiando em você de apresentar uma situação. Às vezes difícil. Então você precisa ter muito respeito com isso e mostrar para ela, olha, aqui é uma casa que respeita isso, respeita o seu sentimento. Embora não tenhamos de imediato a solução, temos uma proposta de tratamento, de adequação, de complementação, e você ofertar isso para a pessoa como uma alternativa de mudança de comportamento, para que ela continue vindo, para que ela continue ouvindo a palestra, para que ela continue adquirindo conhecimentos e entendimento, para que aquele momento que ela está presenciando... Então, eu acredito que, na minha visão, dentro do que você perguntou, de maior dificuldade seja você conseguir passar isso para a pessoa que nos visita no primeiro atendimento. Certo. Paulo Reis. Complementando, né, o que o Bruno e o Wilson falaram, é isso, né? É você ter o cuidado e o respeito com este paciente, né? Primeiro é isso, né? Como se diz no provérbio, né? Temos duas orelhas ou dois ouvidos e uma boca. Então a gente tem que primeiro ouvi-lo, né? E tentar isso, transmitir
a ele uma certa tranquilidade, segurança, né? É aquilo. É difícil, mas é o que o Cristo nos ensinou, né? É a prática da lei do amor. E o amor, nessa hora, é ter a compreensão, né, de não fazer nenhum preconceito ou pré-conceito a respeito da pessoa. E é isso mesmo, né? A casa espírita correta, responsável, ela tem que tratar isso da mesma forma que a gente aprende, como o Wilson pontuou, da área médica, né, de ser algo que, ou como os católicos, naquele momento, você é um padre, é um pastor, está ouvindo lá e começar, né, a despertar nessa pessoa, né, para diminuir a ansiedade dela, do desespero, da preocupação, e começar a abrir nela o interesse. Porque com interesse ela vai procurar frequentar a casa, melhorar e se aprofundar os seus conhecimentos, para que num futuro, né, ela entenda aquilo que, né, ficou para trás, ela passou e conseguiu suportar. Né? Certo. Bom, participe aqui do nosso pronto atendimento. Você pode ligar para a gente, pode falar aqui ao vivo. O telefone do ouvinte é o 0800 979 5011. Ou você pode ligar no 0 Operadora 11 2457 5011. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 0 Operadora 11 99643 3827. Ô, Paulo, já falando em centro espírita, vou contigo, hein? O Jorge Moisés Alves, de Barbacena, Minas Gerais, ele quer saber o seguinte: toda vez que vou ao centro, se eu devo tomar passe toda vez que eu vou ao centro espírita. Tem gente que quer ir só assistir uma palestra, o evangelho, mas não quer tomar passe, né? Não, interessante, né? Barbacena, parente do Joselino, né? Seu Joselino Barbacena. Isso. Né? Jorge, É né? o Jorge, isso. Jorge, é assim, tudo vai, e a doutrina espírita é pródiga em informar, tudo vai da intenção que a gente leva no coração, na ida à casa espírita, não é? O passe é um refrigério, é um complemento na casa espírita de tudo aquilo que a casa tem a disponibilizar para a gente. Como a gente comentou anteriormente, né, do acolhimento e tal, uma das questões da pessoa, quando ela compreende, ela sim começa a interagir no acolhimento, é o quê? É ter aquilo que o Cristo deixou para nós, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O passe é esse refrigério de aquelas nossas angústias mais prementes serem acalmadas, apaziguadas. Mas tão importante quanto é ir às palestras, abrir a mente ou a nossa mente para a compreensão do Evangelho e, quiçá, né, você que já deve estar frequentando muito e tomando muito passe, já deve estar bem equilibradinho se na casa que você frequenta existirem os cursos, né, para conhecimento da doutrina. Esse é o próximo passo. A gente não pode, né, como está na parábola dos talentos, enterrar o nosso talento. Não, você vai, eu sou espírita, eu frequento uma casa espírita, mas só vou lá para tomar passe, né? Chega uma hora que é aquilo que André Luiz informa para a gente, né, nos Missionários da Luz, sobre aquele senhor que se tornou o papapasse, né? Ele só ia lá tomar passe e não aproveitava mais nada do que a casa tinha a ofertar. Então ele ficou estagnado no processo evolutivo dele. É bom? Sim. Todos nós, eu não vou todo dia, mas vou 3 a 4 vezes por dia no centro espírita. Por semana? Por semana, desculpa. Por dia eu já ia, a gente já ia, né? Por dia. E dessas 3, 4 vezes aí, pelo menos 2, eu, além de fazer o meu trabalho, eu tomo um passe. Ô Wilson,
E se eu vou ao centro, então, não quero tomar meu passe, só vou assistir Evangelho, tem algum risco, entre aspas, de que quando eu for embora tem algum obsessor me esperando? Não estou protegido? Não, olha, uma vez eu vi uma pessoa falar, não existe, né, obsessor para quem não quer ser obsidiado. E a melhor forma de você se livrar dos obsessores é você estar com um bom pensamento, né? Estar com boas ideias, com boas reflexões, né? A partir daí, pela lei de atração, você vai sintonizar com bons espíritos. O passe é como um remédio que a gente precisa tomar, certo? Chega uma hora que o tratamento já aconteceu, você já fez, já ficou bom, né? Então, peraí, vamos só fazer a manutenção, certo? E aí a pessoa, quando ela vai ao centro espírita, ela participa da palestra, aquilo que o Paulo comentou, ela assiste a palestra, mas depois ela vai, faz um curso, né? Vai aprender, vai se propor a fazer um trabalho voluntário também, porque, né, o centro também precisa de médiuns de transporte, né? Então, com certeza. Então vai lá para trabalhar voluntariamente e participa daquele clima. Na realidade, a pessoa vai ter uma sintonia muito boa. Então não tem a necessidade, passe, é um momento, né? É bom, tudo mais, mas se a pessoa não vê essa necessidade e ela está bem, não precisa. O obsessor só vai chegar quando encontrar espaço. Caso contrário, ele não chega. Ô Bruno, aproveitando, e se eu precisar sair do centro? Estou ali no centro, precisei dar uma saidinha ali fora, aí tem casa que é assim, então agora você vai ter que tomar um passe quando chegou, mas você foi ali fora, voltou, tem que tomar outro. E se você sair de novo, você vai ter que tomar outro. Exagero? Não, não é exagero, e a sua pergunta vem muito a calhar, porque a gente está falando aqui do passe, e assim, em diversas casas existem diversas formas de trabalho. E a gente precisa considerar isso dentro da pergunta do Jorge. Então eu não sei como é que é a dinâmica do trabalho na casa que ele frequenta. A gente está explicitando ou falando muito da dinâmica dentro da nossa casa espírita, daquilo que a gente aprendeu e assim. Então, assim, não tomar o passe, por que não? Passe é uma doação de amor. Passe é aquela propositura de eu amar o próximo e ofertar a cota maior e melhor do amor do Cristo que existe em mim, suplementado pelo dos irmãos espirituais para o meu próximo. Então, por que não receber essa doação de amor? Por que não me permitir isso? Mas para que eu receba isso, eu que vou tomar o passe, preciso estar receptivo a isso. Preciso estar aberto a isso. Então, se eu também não quero tomar o passe, que desperdício que eu estou fazendo do esforço que aquela criatura que está aplicando o passe, dos irmãos espirituais que estão aplicando o passe. Então, para que causar esse transtorno? Então, a gente tem que entender a dinâmica do trabalho da casa onde o Jorge frequenta, para saber o porquê, e a gente eventualmente aqui não sabe dentro da pergunta dele. Mas sair, entrar, voltar, não é um exagero. Não precisa ter. O passe, ele é o fechamento do trabalho espiritual. Quando você chega na casa espírita, os irmãos espirituais estão anotando. O Alexandre chegou. O Alexandre chegou e chegou acompanhado de A, B e C. As necessidades do Alexandre são essas. Eles começam a dar esse atendimento desde o momento em que o Alexandre chegou. Quando chega o momento do Alexandre tomar o passe, eles já estão providenciando isso. Agora, se o Alexandre chega, sai, vai lá com a cabeça para fora, porque está pensando na balada que ele combinou à noite, na feijoada, na festa lá do Peroba Bar, que ele vai comer, tudo lá, com os amigos, e volta, ele não está concentrado naquilo lá. Então, mesmo que ele tome o passe de novo, o Alexandre está disposto. É uma brincadeira que não é o comportamento do Alexandre. Não sei não, acho que você tem evidência, mas tudo bem. Não é. Bom, Marcos Casella manda abraço, que está aqui hoje, está lá olhando assim, eu queria estar ali também. Marcos Casella, querido, estará amanhã no pronto atendimento. Que maravilha. A Simone Dias manda abraço para hoje com a presença do querido Wilson, do PA de terça. Uma abençoada semana a todos, Simone Dias de Suzano.
lá da primeira pergunta que eu fiz, aqui, Laerte de Sorocaba, trabalho no acolhimento fraterno nos Ceareiros. O maior desafio que encontro é comigo mesmo, vigiar o preconceito Sim. com o não julgamento. Agora, Paulo Reis, tem aqui o nosso ouvinte, Romildo, ele diz, boa tarde. Eu assisto a TV Mundo Maior, sou espírita, gostaria de fazer uma pergunta. Todas as vezes que me concentro em uma reza, no término sinto um arrepio muito forte, misturado com uma energia vinda de dentro do meu corpo, para fora. Gostaria de saber o que é e o que tenho de fazer. No ano passado, iniciei o curso mediúnico e não terminei. Isso tem alguma coisa a ver? Romildo. Boa tarde, Romildo. Interessante, né? Mas, primeiro, Espiritismo diz, cada caso é um caso, não é? Então, essa questão sua, só para... Já vou botar um pouquinho de pimentinha aí nas suas colocações, né? Então, você faz uma reza. Ele faz uma reza, né? Uma reza. Então. O espírita Tem deve diferença da reza, transformar oração, essa reza em uma oração ou numa prece. Porque quando a gente faz a chamada oração verdadeira, a prece verdadeira, é isso, sai de dentro de nós, né? Esse contato, essa ligação com a espiritualidade superior, porque é algo sincero nosso. A gente não precisa estar verbalizando palavras, né, que a gente decorou, né? Mesmo quando a gente vai orar o Pai Nosso, nós temos que orar com sentimento de alma, com compreensão e saber cada frase que estamos falando, qual é o significado. Porque falar só por falar, isso não vai fazer a ligação mais importante nossa, que é com a espiritualidade superior, né? E essa sua impressão pode ser realmente, apesar de ser de dentro para você, você talvez esteja devolvendo ao universo aquela doação que você recebeu da espiritualidade, de quando estava fazendo a prece, né? Que a gente primeiro recebe e depois, para fechar, como disse o Bruno, finalizar no passe, a gente faz uma doação para o universo. Por isso que nós dissemos sempre que o trabalhador espírita, que é passista, ele não tem também necessidade de, ao final do trabalho, tomar o passe, né? Por quê? Porque toda vez que ele estiver aplicando o passe e ele sinceramente estiver fazendo essa doação de fluidos, que é doação de amor, ele é o primeiro a receber. Então passa por ele e ele entrega ao paciente, né? E também pode ser, né, a questão da seu potencial mediúnico está sendo trabalhado pela espiritualidade. Mas como você mesmo disse que interrompeu e não terminou o curso, você talvez não chegou a terminar e adestrar totalmente a sua mediunidade para saber, né, o momento de lidar e trabalhar com ela. Volte. Se eu posso lhe dar um conselho, volte e termine o curso. Deixa eu mandar um abraço aqui para o senhor Flugêncio, ele mora em Aracaju. Que beleza, hein? Beleza. Como a gente chega longe, a gente nem sabe onde, né? Obrigado pela sua audiência e por assistir a gente, ou se estiver ouvindo, né? Ele diz, não posso deixar de expressar o meu sentimento, parabéns ao pronto atendimento pelos esclarecimentos de todos os dias. Muito obrigado. Também um abraço aqui para a Dilcileda de Mogi, gosto muito de ouvir vocês, aprendizado muito grande, obrigado, eu sou grata. Vamos lá para mais uma pergunta, Wilson, nosso visitante de hoje. Lembrando que essa semana, visitas no pronto atendimento. Hoje, com a equipe de segunda, o Wilson Domingues, que é da equipe de terça-feira. E durante a semana você vai ver aí como é que fica as visitas no pronto atendimento. Boa tarde, uma dúvida que não sai da minha cabeça. Por que mesmo João de Deus, fazendo trocas,
e usando a mediunidade para outros fins, sempre conseguia conceder às pessoas as curas, mesmo cobrando por isso, pois não se ouviu ninguém reclamar que não a tivesse recebido. E às vezes nos próprios tratamentos dos centros espíritas, as curas não são tão efetivas assim. Outra dúvida. Vamos por partes. Vamos com essa dúvida primeiro. Vamos lá. Bem, como se chama a pessoa mesmo? Deixa eu ver se ele trouxe o nome aqui, que eu não fui até o final. Deixa eu ver o nome do amigo. É Michele Fortunato de Catalão, em Goiás, que é lá dentro do estado onde está o João de Deus ali, a Badiânia, né? Exatamente. Bom, eu acho que em primeiro lugar é importante. Esse é um questionamento que muita gente já se fez, né? Poxa vida, o que aconteceu? Porque eu, pessoalmente, eu acho que é difícil de ter uma pessoa, principalmente do meio espírita, que não conhece alguém que já esteve lá, né? Para buscar um tratamento e esse negócio todo. Eu queria lembrar, né, que Jesus perguntava, né, às vezes para as pessoas: tem fé que eu te cure? Então, a fé é um fator determinante com relação a isto, né? Então, com absoluta certeza, desde que exista a possibilidade do bem existir, né, a espiritualidade superior, ela promove o bem através de todos os recursos disponíveis e não necessariamente por conta de uma única pessoa. Com absoluta certeza, todos nós, né, vamos responder pelas nossas atitudes. Sim. E assim vai acontecer com ele, né? Ele vai responder e a gente vê, né, na própria codificação que a culpabilidade é diretamente proporcional ao nível de esclarecimento que a pessoa tem. Então, até por conta disso, precisa de muita vibração porque para ele, né? Porque ele tem um entendimento e teve algumas atitudes equivocadas, né? Então, a cura, ela pode existir sim, mas não necessariamente por conta dele, é pelo contexto da situação, né? Pela espiritualidade da casa. Olha, tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que eu acho que é interessante. E tem uma passagem lá... É um cristiano, né, médio. Exato. E tem uma passagem lá que eles mostram a espiritualidade agindo num templo evangélico. Né? Isso mesmo. Então é aquilo, peraí, vem cá. Havendo possibilidade de fazer o bem será feito. Exato. Entendeu? Então, a dinâmica do amor, o amor cobre uma multidão de pecados. Aqueles que chegavam, não estavam sintonizados, né, que estavam lá duvidosos e tudo mais, tiveram como consequência nada mais, nada menos do que o resultado de si mesmo. Entendeu? Da fé. Ô Bruno, continuando aqui a Michele, ela pergunta o seguinte: o que é mais recomendado pela espiritualidade no tratamento desobsessivo? O tratamento pela corrente magnética ou a manifestação com a doutrinação dos espíritos? É importante deixar que eles falem através da incorporação do tratamento? O que Allan Kardec recomendou ou recomenda? Recomenda a todos. Recomenda ambos os tratamentos. Recomenda o passe, recomenda o diálogo com os espíritos. No tratamento de desobsessão, hoje em algumas casas, denominado de auxílio e fraternidade, que é talvez melhor denominado assim, a gente busca tratar todos os envolvidos. O que é uma obsessão? É uma coisa de perseguição, de influenciação entre dois espíritos. Então você busca dialogar com ambos os espíritos, o encarnado e o desencarnado. Porque se um deles deixar de se envolver nessa trama da vida, você resolveu esse problema. Então, quando você conversa com o desencarnado, e isso a miúde acontece de você conseguir sensibilizar o espírito perseguidor, ou o espírito que está obsedando a criatura, e ele parar com aquela situação. E o Wilson citou que às vezes a pessoa abandona a casa, ou deixa de ir ao trabalho, e depois ela volta novamente com o problema. E ela fala, o obsessor voltou. Não voltou o obsessor.
Ela arrumou outro obsessor porque ela não se modificou. Aquele que a obsediava se modificou. Então, ela não se modificou. Então, a gente recomenda os dois. O tratamento magnético, o passe, e o tratamento de diálogo com os espíritos envolvidos nessa situação. Perfeito. Mais uma participação de lá de Goiânia, Goiás, região participativa, né? O Daniel, lá de Goiânia, ele fala: na ânsia de desenvolver a mediunidade, Paulo, muitos chegavam até Chico Xavier perguntando como desenvolvê-la e dizia que deviam querer antes desenvolver a bondade, não com lápis psicográfico ou o microfone da oratória, mas sim a colher de pau na panela de sopa fraterna aos assistidos. Isso ainda não é compreendido, Daniel? Daniel, primeiramente assim, né? A gente já criou um equívoco, né? Mediunidade não se desenvolve, né? Porque Kardec explica, mediunidade é fisiológico, né? Por isso que explica, né, o que o Wilson falou a respeito da pergunta de João de Deus. A mediunidade em João de Deus é fisiológica. Você não precisa ser um espírito evoluído e nem de bem para ter capacidade mediúnica. O que você tem que fazer, nós temos que fazer, quando notamos que possuímos esse potencial mediúnico, é educá-la, adestrá-la. E como é que a gente educa? Conhecimento. Né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é o conhecimento dentro da doutrina espírita, não é? Então, nós tendo, né, esse potencial mediúnico e trabalhando verdadeiramente este potencial mediúnico, nós temos como fazer aquilo que é o importante, que é o que o Chico tentava explicar, né? Que é a prática da lei do amor. Por isso que o nome do trabalho, né, de desobsessão passou-se a não ser tão agressivo, desobsessão, e passou a ser chamado de auxílio e fraternidade. A fraternidade, que é a lei do amor pelo próximo. Nós entendermos que esse que procura a casa, ele está momentaneamente doente e precisa do nosso auxílio. E uma das formas de a gente praticar esse auxílio, o Wilson falou logo no comecinho aí, né, sobre exercitar a mediunidade de transporte. Porque Kardec disse, né, ou o Espírito da Verdade falou para Kardec, todos nós, todos vós sois médiuns, uns mais, outros menos. E eu sempre brinco lá na Casa de Paz e Amor, que eu digo eu tenho uma mediunidade fabulosa, é a mediunidade de transporte. O que eu transporto de alimento, de roupa, tal, para essa prática que você colocou, né, é uma enormidade. E tantos outros. Não adianta eu ser aquele médium exuberante, né, e me colocar num pedestal. Eu só faço psicografia, psicofonia e não faço esse lado, né, que é o exercício da humildade em nós. Então, sim, né, tudo é um complemento. Você tem que aprender, né, ou nós temos que aprender que mediunidade não é dom, não é sexto sentido, mediunidade é compromisso. E o compromisso está em todos esses trabalhos, de auxílio e fraternidade, da parte de assistência social, da recepção fraterna de quem chega a casa. Wilson, o Leandro está aqui, boa tarde. Ele fala o seguinte: comecei esse ano no Espiritismo e ainda alguns vocabulários não compreendo. Poderia me explicar o que é pré-espírito? Acho que é esse o nome. Estou fazendo o Evangelho no lar e leio os livros dos Espíritos, e vocês me aconselham quais outros livros para um iniciante ler? Me sugeriram fazer o Evangelho no lar uma vez por semana e sempre faço no mesmo horário. É errado eu fazer mais de um dia? Então vamos lá. Primeiro que ele quer saber aqui o que é pré-espírito.
Boa tarde, Leandro. Bom, eu acho que o que ele quis dizer é perispírito, né? Então... No livro dos No Espíritos. livro dos Espíritos, exatamente. Tem... o perispírito, ele é o envoltório do espírito, né? Então, fazendo uma comparação, é como a água, ela adquire o formato do recipiente que ela está, né? Então, o espírito, ele não tem uma forma definida. E quando o espírito está encarnado, aquela forma, aquele meio entre o espírito, né, e a matéria, o corpo físico é o perispírito, né? Então, é este envoltório. E eu acho que, para começar, nada melhor do que o começo, né? Kardec, na minha opinião. Né? Então, começar, tanto é que eu gosto muito de lembrar o Livro dos Médiuns, capítulo 3, do método. Kardec é claro, né? Quer dizer, se você vai, né, começar com o estudo do Espiritismo, então comece pelo começo. Nada melhor do que você ter uma boa base para o entendimento. Então, qual é? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da ordem. A codificação, ela foi ditada, não foi por uma ordem cronológica, ela foi ditada por uma ordem pedagógica. Foi. Não é porque, olha, se você for ver lá, você vai ver que as datas, elas são, né? Não tem uma cronologia, né? E ainda escolheram ninguém menos do que Kardec, um pedagogo, discípulo do educador da humanidade, né, que é o Pestalozzi, para ele poder organizar as informações de forma inteligente. Para quê? Para que estas informações pudessem chegar até nós e promover a mudança que nós precisamos, porque a gente precisa ter lógica. Né? Eu gosto muito de uma frase do Evangelho também, no capítulo 19. Para crer não basta ver, é preciso, antes de tudo, compreender. Então, é importante, né, esse tipo de situação. Comece pelo começo. As pessoas falam, mas às vezes é chato. Quer interferir, quer ler um outro livro, a literatura, sabe, né, André Luiz, né, Filomeno de Miranda, obras maravilhosas, né? Mas... começa lendo o Livro dos Espíritos, estuda, fazer o Evangelho no lar, importantíssimo fazer. Se quiser fazer mais de uma vez por semana, faça. Ao mesmo tempo que ele faz o Evangelho, ele se conecta com a espiritualidade, muda o seu padrão mental e aprende, né? E aprende de forma metódica. Então, é isso daí. E a questão do Evangelho no lar? Mais de uma vez, é errado fazer mais de um dia, né? Ele quer saber se pode fazer mais de uma vez na semana. É que eu acabei de falar. Pode fazer quantas vezes a pessoa quiser. Melhora o ambiente fluídico. Melhora o ambiente, exato. Eu particularmente, eu e minha esposa, nós fazemos todos os dias. É uma oração Se você me todos os permite, dias. quando a gente faz o Evangelho no lar, nós estamos convidando os bons espíritos a estarem no nosso lar. É verdade. Então, se nós convidamos eles todos os dias, que bom a gente ter eles todos os dias no nosso lar. A questão só de realmente temos que, se for uma vez por semana, sempre naquele dia, naquele horário. Porque a espiritualidade superior trabalha dioturnamente. Então ela vai reservar aquele dia, aquele horário para o nosso lar, né? E sem falar da disciplina, né? Que é uma escola de disciplina, né? É um exercício, melhor dizendo. Bruno, a Sandra, ela fala, frequenta um centro espírita no interior de São Paulo, onde no trabalho mediúnico, um dos dirigentes recebe sempre um preto velho que expõe os membros de maneira ofensiva e arrogante. No momento, sinto-me confusa dando continuidade aos meus estudos em casa, pois este é o único centro espírita da cidade. Fui correta na minha decisão? Aí a gente entra até naquela questão quando se fala o espírito ou o médium, né? Nessa questão, né? É verdade. Do jeito que você nos apresenta a questão, acredito que você foi correta na sua decisão. Esse médium, esse centro, esse trabalho não estava te ofertando coisas positivas. Não estava te trazendo aquilo que é a proposta do Espiritismo. Da reflexão, do amor ao próximo, do entendimento. Alguém que age com esse tipo de comportamento está destoando e bastante daquilo que é a proposta da doutrina espírita. Então, não estamos aqui para julgar ninguém, mas
continuar dentro deste núcleo, não acredito que somaria nada para o seu bem-estar. O Wilson aqui também acabou de dizer, promova os estudos. O Paulo falou aqui em outro trabalho, promova os estudos. Você vai encontrar orientações seguras de comportamento, diretrizes de trabalho. Você vai ver que eles nunca, jamais seriam esse tipo de postura que um dirigente, que um orientador adotaria dentro de uma casa espírita. Paulo Reis, a Jaque de Santa Catarina, ela pergunta o seguinte: Já que como doutrinar o espírito na prática? Estudo no centro. Peraí que subiu aqui, mais uma pergunta que chegou. Estudo no centro, participo da caridade no próprio centro e sou obsediada seguidamente. Como encaminhar o espírito para a luz? a Jaque, né? Jaque. Jaque, é assim, né? A gente se engana numa questão do Cristo, né? O Cristo nos ensinou, é verdade. Ele deixou para... Não, ele deixou. Mas o Cristo transmitiu todos os ensinamentos pela exemplificação. Ele exemplificava a atitude, entendeu? Então, é assim, nós queremos caminhar ou encaminhar algum espírito que está conosco, o chamado obsessor, né, para o caminho da luz. Então, nós temos que exemplificar. Você está indo para o caminho da luz? Né? Como é que vou para o caminho da luz? É isso. É frequentando a casa espírita, é lendo as obras de Kardec, compreendendo, aprendendo e apreendendo, né? Fixar em nós tudo que está lá. Assim a gente vai para o caminho da luz e vamos levar tantos irmãos quantos estiverem ligados a nós, não é? Porque, como o Bruno falou no início, não é? Quando um dos dois, né, começa a ir para o caminho da luz, o processo obsessivo termina, se interrompe. Então, se você quer, vá pelo exemplo. Caminhe você em busca da luz, do conhecimento. Wilson, Rita de Petrópolis, essa é a nossa última pergunta. Ela é do Rio de Janeiro, né? Petrópolis. Olá, pessoal da TV Mundo Maior. Me tirem uma dúvida. Uma amiga fez sua passagem, vai fazer amanhã, dia 26, um mês. Ela pode vir falar com alguém agora? É um pouco difícil. É uma pergunta difícil de responder. Quer dizer, veja, de acordo com a pergunta, poder, pode. É possível? Mas daí nós afirmarmos, né, de que ela vai fazer, que ela vai se comunicar, há uma diferença muito grande, né? Porque a comunicabilidade ela é diretamente proporcional ao estado de elevação do espírito. Então, a comunicação ela vai acontecer. Veja, e nós temos aqui exemplos, né? O próprio Chico, que diz, eu acho que espírito, né, mais preparado do que ele, e até agora, né, quantas comunicações aconteceram, né? Então, e o silêncio também não significa um problema, né? O que nós precisamos, eu nunca me esqueço, uma chamada de atenção que eu levei quando meu pai desencarnou, né? Agora em junho fez 39 anos, né? Então eu estava naquele afã de querer receber a comunicação dele, uma mensagem e tal. Aí um dia, quando terminou o trabalho, um amigo chegou e falou assim para mim: para de ficar pensando no seu pai, que você está prejudicando ele. Entendeu? Então, quer dizer, esse tipo de coisa acontece. Você fica querendo que ele se comunica, né? E eu não falava nada. Eles simplesmente avisaram. Olha, ele quer se comunicar, ele gostaria de falar com você, mas ele não pode, né? E nem você está em condições de receber a comunicação dele. Então, é possível, mas, olha, tudo posso, mas nem tudo nos convém. Tá certo. Já disse Paulo. Exatamente. Pois é, Paulo. Disse Paulo e disse
o nosso relógio também, que já estamos chegando passou rápido. ao final você do vê? nosso pronto atendimento. Agradecer, Wilson, pela visita ao primeiro programa da semana, ainda tem mais outros visitantes nos dias seguintes. E obrigado, gostou de estar aqui com a equipe Puxa, da segunda? Maravilhoso. Pô, eu fiquei muito Vamos contente poder que trocar venham mais muitas iniciativas, né? Uhum. Exatamente, né? Então, obrigado, Alexandre, Bruno, Paulo e a você, querido ouvinte e telespectador. É uma grande alegria estarmos juntos, né? São momentos muito esperados. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alexandre, Paulo, o Wilson, que nos trouxe aqui na lembrança no começo do programa, pessoas muito queridas, dos primórdios do Paz e Amor, lembranças de um passado bastante feliz de infância, aqui verdade. Aham. da época de criança ainda do Paz e Amor. Muito obrigado da Exatamente. visita. Poxa Viu? vida, eu que E a agradeço. vocês que nos ouviram, nos assistiram e nos brindaram com as suas perguntas. Muito obrigado. Paulo Reis, obrigado. Obrigado a você, Alexandre, ao Bruno, ao Wilson pela visita. Volte sempre. Não precisa ser convidado, não. Pode vir. E obrigado ao pessoal da técnica. Equipe né? Fiel. Equipe Fiel. Exato. E a você, o telespectador, o ouvinte, que nos acompanhou, esteve conosco durante todo o programa. Muito obrigado. Uma excelente semana para todos nós. Obrigado, Margarete Paspinelli no telefone, passando as perguntas para a gente. Obrigado a toda a equipe. E continue, porque continue na programação, mas lembre-se que amanhã tem mais pronto atendimento com visita. Até lá.